Na última mensagem sobre essa série de perdão, né, de como o perdão nos ajuda a lutar contra uma cultura de ódio que muitas vezes o nosso coração está inserido no dia a dia, onde muitas vezes o homem mau ele acaba tendo vantagem sobre nutrir o mal, nutrir o ódio, nutrir o mal, e nós muitas vezes entramos nessa tendência de cultura de ódio e pessoas se aproveitam disso. E muitas vezes nós cristãos nos perdemos nessa cultura, onde há um incentivo maciço, né, para que a gente possa continuar nutrindo um ódio, nutrindo uma raiva, nutrindo um sentimento que não glorifica ao Senhor, ao invés de justamente exercer o perdão de Cristo Jesus. E eu quero falar essa noite sobre perdão e justiça, um grande desafio que é de alinhar essas duas coisas, tá bom? E lembrando que não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, tá bom? A gente vai olhar para esse texto bem, onde perdão e justiça, eles precisam andar juntos. Precisamos lembrar que o perdão é a busca e a busca da justiça precisam andar de mãos dadas. Na verdade, se você não perdoar, a sua busca pela justiça muito provavelmente se desviará para o território da vingança e ódio pelo perdão. Se nós não entendermos isso, se nós não olharmos para o perdão, mesmo diante das situações onde nós buscamos justamente algo verdadeiro que é de Deus, a justiça, nós vamos deturpar essa busca e vamos trabalhar de uma forma errada aquilo que nós buscamos e que Deus quer que a gente busque também, a justiça. E isso se descamba para a violência, para a vingança, totalmente contrário àquilo que Deus deseja. E eu sei que é muito desafiador alinhar essas duas coisas, justiça e perdão. Você tem dificuldade de explicar isso até para o seu filho, quando acontece alguma coisa lá na escola injusta com ele. E ele chega chorando, dizendo: pai, olha, o meu amiguinho pegou isso, ou o meu amiguinho bateu em mim, ou aconteceu isso na escola. Como você explica para uma criança, ao mesmo tempo que precisa perdoar, ao mesmo tempo que precisa haver justiça, porque o seu filho foi vítima do mal? Se esse é um dilema que se apresenta num contexto de escola, de criança, o que dirá no nosso dia a dia como adultos? Onde você muitas vezes será vítima, injustiçado, você sofrerá o mal de pessoas, e ao mesmo tempo você vem na igreja. Aí o pastor fala o quê para você? Tem que fazer o quê? Perdoar. Até na última mensagem eu falei sobre isso, como é desafiador você falar sobre o perdão, porque só quem sabe o que está sofrendo, só quem sabe a injustiça que está vivendo é você. Parece que da parte do pastor, parece que da parte desses que estão ensinando sobre isso, é como que se fosse se entender alienado sobre aquilo que você está vivendo. Afinal de contas, você sabe a dor que você está passando, a injustiça que você viveu, o drama que você viveu na sua vida. E aí alguém chega e diz para você o quê? Precisa perdoar. Dá até para ficar bravo, não dá? E não adianta a gente dizer: olha, não, mas é isso aí, você tem que perdoar. Irmãos, isso aqui é desafiador. É desafiador porque agora nós não podemos deixar de lembrar que o próprio Deus, a obra de Cristo Jesus, alinhou a justiça com o perdão. Na sua obra na cruz ali estava acontecendo essas duas coisas ao mesmo tempo, num escândalo que a gente chama de o escândalo da cruz. Onde o Senhor Jesus, perdoando a humanidade, onde Deus, através do seu Filho, derramava o seu perdão sobre a humanidade, sobre a transgressão da humanidade, naquele exato momento ainda Deus fazia justiça na pessoa de Cristo Jesus. Naquele exato momento, Jesus estava sendo morto, transpassado, ferido por causa das nossas transgressões. E ferido por quem? Amaldiçoado por quem? Morto por quem? Pelo próprio Deus.
Muitas pessoas acham que simplesmente Deus entregou Jesus à mercê dos homens e que os homens mataram Jesus. Não, não foram os homens que mataram Jesus. Foi o próprio Deus, fazendo a sua justiça, ao mesmo tempo que derramando o seu perdão. Lembra das palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao mesmo tempo, a justiça de Deus sendo prevalecida. Por isso, irmãos, eu quero olhar para um texto essa noite que ele fala de justiça, mas ao mesmo tempo alinha esse momento de perdão. Num sermão, o conhecido Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus agora vai apresentar vários aspectos da lei que os judeus, os fariseus, a cultura judaica estavam inseridos, conhecendo e sabiam de cor e salteado a lei de Deus, mas agora o Senhor Jesus vem, através desse sermão, mostrar uma outra realidade dessa lei. E se você quer entender mais um pouco sobre isso, escute a aula de hoje de manhã que o Cláudio nos ensinou sobre a lei. A lei que agora está no nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Se você quer entender isso, vai lá, está lá no YouTube a aula de hoje, você está lá já prontinha, já apareceu até no meu YouTube lá hoje. Né? Onde agora Jesus vai apresentar esses preceitos da lei a partir de uma nova perspectiva dele e nele. E ele vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito? Jesus começa dizendo, eles já sabiam, Jesus sabia, que eles conheciam aquilo que Jesus vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Texto forte. Olho por olho, dente por dente. Judeus, você conhece aquela frase. Judeus, vocês já sabem que desde criança, lá na escola dominical, lá desde a terra infância, você foi ensinado olho por olho, dente por dente. Você lembra disso? Você lembra quando o rabino explicou isso para você? Você se lembra quando o seu mestre da lei explicou isso para você? Lembra? Olho por olho, dente por dente. Se uma criança, se um amiguinho tacar uma pedra, você pega e taca uma pedra. Se o outro amiguinho der um soco na sua boca, você vai lá e dá um soco na boca. Lembra que ele falou isso para você? Lembra? Olho por olho, dente por dente. É justo isso? Opa! Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe dar um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. De quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. No ápice do Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala sobre justiça. À primeira vista, justamente essa é uma afirmação enigmática. Os fariseus eram muito meticulosos com isso. De fato, havia esse regulamento, onde agora o Senhor Jesus justamente está criticando o legalismo desses homens. Vocês ouviram o que foi dito? Vocês viram que a lei determina isso? Vocês lembram disso? Onde agora a vida ou a injustiça que você sofrer será pago através de uma forma justa, equilibrada e da mesma forma. O que Jesus está falando aqui é o que a lei chama, dentro do aspecto do latim, lex talionis, ou a lei de talião. Alguém já tinha ouvido essa expressão? Não? Lex talionis. A turma do direito acho que já deve ter escutado alguma coisa sobre isso. A lei de talião, que justamente tinha como base Êxodo, capítulo 21, dos versículos 23 a 24, Levíticos, capítulo 24, versículos 19 a 20, e Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Onde Êxodo vai dizer assim, se houver um dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Isso estava na lei.
Isso era algo que determinava agora, dentro da cultura judaica, a reciprocidade de um crime diante da pena que deveria ser exercida por esse criminoso. Uma pena apropriada, a chamada lei da retaliação. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Cortou o pé? Corta o pé de quem cortou o seu pé. Alguém te feriu? Vai lá e fere. Na perspectiva da lei de Italião aqui, uma pessoa deve ser ferida em detrimento daquilo que ela fez na sua proporcionalidade. Principalmente porque o objetivo dessa lei era justamente agora acabar com a vingança. Onde agora essa cultura, onde agora essas pessoas que sofreram uma injustiça, uma agressão, precisava agora, esse que ofereceu essa agressão, também sofrer uma agressão, para que a vingança cessasse. Porque desde aquela época, a vingança, o quê? Nunca é plena, mata a alma e envenena. Seu Madruga tinha a sabedoria bíblica. Porque a vingança, ela sempre vai ser desproporcional àquilo que uma pessoa sofreu. A vingança nunca vai ser equilibrada. A vingança, com exceção do Deus, que é um Deus vingador, diferente de nós, vai nos trazer um certo gosto de prazer. É gostoso se vingar. Existe uma satisfação mórbida no nosso coração de ver aqueles que nos fizeram mal pagando por aquilo que fizeram, mas não só pagando por aquilo que fizeram, sofrendo um pouquinho mais por aquilo que fizeram por nós, ou para conosco. A lei de Italião justamente vinha para quebrar esse ciclo de vingança. Não só isso, mas, por exemplo, a lei em Levíticos determinava que não deveria guardar ódio no seu coração contra o seu próximo, mas repreendam e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra o seu irmão do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Agora é muito interessante porque o judeu, o fariseu lembrava olho por olho, dente por dente. Mas talvez esse versículo aqui não fosse tão citado assim por esses mesmos líderes judaicos, por esses mesmos líderes, por esses fariseus. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo. A própria lei determinava isso. Não busque essa vingança, mas repreendam. Não incorram, não entram no pecado dele, não procure a vingança. Cuidado com isso, porque Deus sabia que essa vingança, ela tem um ciclo que não cessa, que nunca acaba. Por mais que seja justa essa busca pela justiça ou por aquilo que você fez, ou por aquilo que aconteceu com você, por aquilo que você sofreu. Entretanto, Jesus apresenta um princípio surpreendente. Vocês viram o que foi dito? E aí ele começa descrevendo algumas... Ele eleva isso para um nível hard, um nível mais elevado. Um nível que agora só poderá ser vivido através dele. Primeiramente, ele vai dizer, não resistam o perverso. Não resistam. Jesus não está dizendo aqui que devemos não nos opor ao mal. Jesus não está dizendo que agora Deus está ignorando aqueles que nos provocam o mal. Jesus não está dizendo que simplesmente Deus varre para debaixo do tapete toda a injustiça que os seus filhos, que os seus amados sofrem diante daquilo que esse mal agora é nutrido neste mundo. Mas Jesus vai dizer, não resistam o perverso. Jesus vai dizer assim, olha, não fica brigando com o perverso. Não entra na mesma onda do perverso. Porque depois eu vou voltar um pouquinho mais dentro desse contexto aqui, irmãos, mas ele vai dizer justamente, cuidado, não lute contra o mal pelas armas do mal.
mas lutem com as armas do bem. Lutem contra o mal, não pelas armas que este mundo estabelece. Não lutem contra o mal agora por essas armas que o ódio, a vingança estabelece. E aqui, irmãos, de novo, Jesus não está sendo um pacifista. Olha, Jesus não está falando aqui sobre não pegarem armas. Não é esse o contexto. Porque agora os fariseus, os judeus, estavam pegando a lei do talião, que era justamente que determinava como os juízes deveriam proceder na sociedade de Israel, de como agora esses juízes iriam julgar as causas dos judeus, e essas pessoas estavam pegando para o seu próprio dia a dia, justificando um ciclo de vingança como se fosse justiça de Deus. Aquilo que era determinado para um juiz, aquilo que era determinado para a aplicação de um magistrado, para aqueles que estavam agora sofrendo alguma injustiça, no dia a dia as pessoas estavam usando umas com as outras. Ele me agrediu, o que acontece? Você vai lá e agride. Mas a lei era para justamente levar a causa para um magistrado, para um juiz, para julgar isso, julgar essa perversidade. Mas deturpavam a lei. Deturparam a orientação do Senhor. E Jesus vem então dizendo, olha, cuidado, não resista a isso. Não fique entrando agora nessa mesma onda para você pagar o mal que você sofreu com o mesmo mal. Porque essa ideia não parte daqueles que são os meus filhos. Jesus apresenta aqui que um foco na batalha, que essa resistência não fique resistindo ao perverso com um punho mais pesado que o dele. Não resistam ao perverso a isso. Não resistam à língua perversa com uma língua mais perversa que a língua dele. Não resistam à perversidade de sentimentos dessas pessoas com sentimentos mais perversos ainda. Mas pague o mal com? Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é o grande desafio. Queridos irmãos, quando nós olhamos para isso, é destruir o mal não pelos meios do mal, não pelas ferramentas do mal. E aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, na continuação do texto de Mateus capítulo 5. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a... Quando eu fico imaginando Jesus falando esse sermão, eu acho que as pessoas se contorceram assim na cadeira, né? Deram uma coçada na cabeça, Ai, que é isso? Da onde esse homem está nesse negócio? Já começa esquisito. Se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Um tapa na cara não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas aqui, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus não está falando apenas de uma agressão física, de uma agressão de que alguém te dá um tapa no rosto, que já é algo gravíssimo. Se vocês observarem, Jesus está dizendo assim, se alguém te dar um tapa na face direita, põe a mão na sua face direita aí. Põe a mão na sua face direita. Você usou que mão para colocar a sua mão na face direita? Direita. Mas para alguém te dar um tapa na face direita, usaria que mão? A esquerda. Certo? Provavelmente esse tapa que o Senhor Jesus estava dizendo, não estava falando sobre um tapa de agressão de mão aberta aqui, que você vai e dá, pá, né? Tapa na mão, na face direita. Era justamente um tapa, provavelmente, dentro que a maioria das pessoas são destras, é um tapa onde a pessoa dá com as costas da mão. Certo? Se alguém te dar um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Essa pessoa, ela pegou a mão esquerda e fez assim, ó. Para
para atingir a face direita. Eu não sei se os irmãos, para mim, agressão é tudo agressão, certo? Mas um tapa dado com as costas na mão tem um simbolismo pior. Um tapa dado com as costas da mão, partindo do pressuposto que essa pessoa aqui fosse destra, né? Traria aqui um aspecto muito mais problemático, não apenas envolvendo uma agressão, mas é justamente um gesto de humilhação para com o seu adversário, demonstrando essa superioridade. Pá! Ó, até o microfone quase voou aqui. De humilhar o outro, de humilhar o seu adversário, demonstrar ao seu adversário a superioridade. Não é à toa que eu pus o tapa do Will Smith, o famoso tapa do Will Smith. E eu não sei se você, mas eu fiquei esperando um revide do Chris Rock. Até eu achei que fosse uma encenação. Todo mundo achava que era alguma brincadeira dos dois, porque era algo comum fazer isso no Oscar. Mas todo mundo ficou espantado porque o próprio Chris Rock, o quê? Ficou espantado de tomar um tapa na cara, mostrado mundialmente. Onde naquela troca de humilhação e de piadas e de conversas ali, justamente se desencadeou num contexto desse. Mas eu fiquei esperando, eu falei, ele vai para cima. É interessante, irmãos, porque justamente o Senhor Jesus vai trazer esse contexto tão drástico, tão problemático, de uma agressão, agora trazendo esse aspecto ainda de humilhação, de humilhar o adversário, de demonstrar essa superioridade para com o outro. E Jesus vai dizendo, dá outra face. Jesus vai dizer assim, bate. Você imagina, tomar um tapa assim, de repente, você se recompõe, dá uma respirada, encara a pessoa de novo e bate de novo. O que Jesus está trazendo em mente, irmãos? Que um cristão agora, ele justamente, dentro desse contexto de segui-lo agora, justamente sofrerá muitas vezes esse tipo de humilhação. Talvez não num contexto físico como esse, mas também de pessoas que agora querão se sobressair sobre eles, sobre os próprios cristãos. Numa humilhação. Por isso o cristão ele não vai ser um promotor de humilhação como aqueles que promovem a humilhação. Mas eles vão se deixar, muitas vezes, por causa de Cristo Jesus, ser humilhado. Como o próprio Cristo foi humilhado. Onde agora o fato de seguir Jesus, você, meu querido irmão, aqueles que estavam ouvindo essa mensagem, o fato de seguir Jesus serão vítimas de pessoas que humilharão pelo fato de seguir Jesus. E o que você vai fazer? Vai ficar discutindo com essas pessoas? Vai entrar num interminável bate-boca de humilhação para a outra, para demonstrar quem vence esse debate? Jesus vai dizendo, não, dê outra face. Agora, irmãos, é muito interessante. Claro que existe cruelas e cruelas, né? Mas no nervoso lá, a pessoa dá um tapa. Qual é a reação que ela espera da outra que levou o tapa? Qual é a reação? Um revide. Mas se essa pessoa se levanta e diz, bate de novo. Uau! Para mim isso demonstra, por mais que essa pessoa, porque a crueldade perde todos os seus escrúpulos, né? Mas isso demonstra uma superioridade impressionante.
uma superioridade que só tem aqueles que têm Cristo como superior em suas vidas. É aqueles que são humilhados por este mundo, mas agora exaltados por Cristo Jesus, diante de um não revide, diante de não apagar o mal com o mal. E de esperar em Cristo Jesus a vingança, de esperar em Cristo Jesus a justiça. Mesmo diante da humilhação, mesmo diante uma pessoa quer crescer sobre a outra, humilhando, trazendo a vida dessa pessoa de uma forma degradante e assim por diante. Irmãos, agora, para viver isso, se não estiver debaixo desse perdão de Deus, provavelmente eu e você vamos nos levantar e vamos revidar isso de uma forma muito pior. E o perdão alinhado com a justiça nos lembra que o próprio Senhor Jesus foi ferido na face. Foi humilhado diante dos seus opositores. Foi castigado por Deus. Foi castigado por aqueles que inspiram nele. Mas não revidou. Lembra de Isaías? Como uma ovelha levada para o matadouro. Não abriu a sua boca. Irmãos, eu sei que não é fácil, porque nós, como cristãos, seremos humilhados. Se você vai andar com Cristo Jesus, se você vai andar glorificando o Senhor Jesus, você será humilhado. Onde as pessoas zombarão de você. Está vendo? Ó, bobinho, ó o crentinho, coitado. Tem que dar dinheiro lá na igreja do pastor ainda. Olha, coitado deles. Ó. Olha isso. Trouxa. Tonto. Só levando. Você vai para a igreja? Mesmo? Sério que você vai declarar tudo isso lá no seu imposto de renda? Sério? Mas você vai pagar imposto de renda? Eu? Pagar imposto de renda? Bobão. Imagina. Eu levantei até as receitas lá da minha avó que morreu no século passado. E assim vai. Onde as pessoas simplesmente vão olhar e você vai quase que dar vazão a isso. Afinal de contas, pastor, estou sendo humilhado. Mas lembre-se, Cristo Jesus também foi humilhado. E se fez justiça e perdoou e esperou em Deus a justiça de Deus. E esses que humilharam também serão agora julgados pelo próprio Deus. Deu para entender? E justiça e perdão, nesse momento, eles se alinham onde agora eu preciso também me colocar no lugar daqueles que estão ofendendo, lembrando que esses também são alvos do perdão de Deus, porque eu também agi assim, de forma ignorante. Irmãos, eu era um valentão quando eu era adolescente na escola. Eu gostava de andar com a galera do poder, a galera do mal. Lá na época da Inocop, tinha umas gangues lá, o Mata-Rato. A Linda era dos Mata-Rato, né? Cadê? O Bogão, ela era da gangue do Bogão. A Linda era da Chapeuzinho virado, filho. Mata-Rato, Bogão, era a galera do mal. Que queria ver o circo pegar fogo. Que combinava só para brigar. E andar com os poderosos. E humilhar o outro, e ver o outro humilhado, ver o outro escorraçado, ver o outro arrebentado. Esse era o prazer. E não é assim o prazer, muitas vezes, das pessoas hoje. Você vê jovens e adolescentes que têm o prazer hoje de ver o mal, de ver o outro. Enquanto não sair sangue, eu não aguento, eu não vou parar. Os adolescentes na escola zombando um do outro, enquanto o outro não chorar. Enquanto o outro não gritar, não pedir para morrer. Eu não paro de humilhá-lo. Não, mas isso não é o que nós andamos. Jesus vai dizer ainda, se alguém quer processar você, tire a túnica, deixe que ele leve também a capa. Porque agora, eu tenho até uma advogada na minha família, hein? Vocês abrem o olho, hein? Que eu vou meter um processo em vocês. Se falar alguma coisa, se falar, eu vou entrar com uma causa lá, Luiz.
Difamação, quanto que eu ganho nisso? Quanto que eu ganho desse irmão por difamação? Falou mal do pastor, falou mal de mim. Olha, agora eu vou meter o processo. E você tem pastores falando sobre isso, tá bom? Você tem pessoas dizendo, não, vai lá e mete o processo nesse irmão. Vai lá e arrebenta ele na justiça. Toma tudo dele. Já viu o casal brigando? Na separação de bens? Vou tomar tudo dele. Vou tomar tudo dessa miserável. Vou deixar ele de cueca. Vou deixar ele sem nada. Vou deixar ele andando a pé. Eu quero ver humilhado. Humilhado. Vou meter um processo nesse camarada agora, que agora ele vai ver só o quanto é bom, o que ele fez, eu vou me vingar. E o advogado falou, não, mas você não ganha. Não, mete o processo, continua. Mas você não, eu faço empréstimo, mas eu vou continuar processando ele. Até que ele fale a empresa dele, até que ele não tenha dinheiro. Porque eu quero o mal. O mal. Sabe o que o Senhor Jesus vai dizer? Deixa levar. É interessante porque agora a túnica, processar, você tirar a túnica, deixe também leve a capa, justamente o Senhor Jesus está dizendo aqui de algo, de uma peça de vestimenta que era primordial para a subsistência da pessoa. E aqui, irmãos, nessa época, essas pessoas não tinham lá o guarda-roupa cheio de jaqueta que você nunca usou e que você vai dar agora para o bazar para a gente vender em julho. Certo, Rosa? É isso? Fechou? Não era esse tipo de coisa, porque a roupa era algo essencial e não se tinha, e muito caro, não se tinha isso de uma forma tão abastada como nós temos hoje. Vai lá na Riachuelo, compra lá, vou comprar uma camisa, vou lá no Joanes, vai lá no Joanes, compra uma camisa, vai ficar bonito, beleza. Mesmo se não precisar, mas você está lá, vai lá. Não era esse o objetivo. Porque uma pessoa agora sem essa túnica, sem essa capa, ela estava à mercê das intempéries, do clima, debaixo do sol, debaixo do frio, trazia uma forma indigna diante das outras pessoas. E a vingança justamente tem esse propósito, fazer com que a pessoa viva de forma indigna, humilhante. O Senhor Jesus vai dizer, arranca até a capa. Dá. Vai me aproximar. Deixa eu levar. Quando o Senhor Jesus fala isso, mas peraí, pastor, que pode? Nossa, e eu fico também assim, Senhor Jesus, mas a gente não vai poder se defender. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos, não resistam ao mal, ao perverso, não fiquem resistindo a isso. Sabe por quê? Não desçam ao mesmo nível das pessoas. Porque quem defende sou eu sou o justo juiz. Porque agora mesmo eu mesmo vou assistir você na sua humilhação, na sua subsistência, eu vou assistir você diante da sua indignidade. Lembra quem viveu de forma, quem foi mostrado a sua indignidade? O próprio Cristo Jesus, lembra? Arranquem a capa dele, deixem-o nu. Deixe ele mostrar a sua nudez. Cristo Jesus viveu isso. Cristo Jesus agora foi humilhado. E aí eu sei que existe o grande desafio de confiar num Deus que está fazendo justiça, num Deus que pune o mal, num Deus que vai julgar aqueles que são maus, ao mesmo tempo exercer o perdão. Quando o Senhor Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas Jesus continua dizendo, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ela e 2. Essa expressão aqui é muito interessante, porque é uma expressão no grego, uma expressão no grego que ela traz a ideia de recrutamento. Angarel, essa expressão que eles utilizam. Quando alguém, debaixo do poder do Estado, debaixo de uma autoridade, exige do outro algo que o outro não está a fim de fazer. Ele obriga isso.
E havia esse aspecto de muitas vezes o soldado romano, de ver um judeu, de ver qualquer pessoa passando e dizer, olha, vem cá você agora, me ajude a carregar essas coisas aqui. E ele tinha por obrigação na lei de andar 1 milha. 1 milha. Em torno de 1.400 metros. Então se um soldado romano estivesse passando na rua, estivesse marchando, visse o Sheldon lá andando na rua, você tinha que sair fora, Sheldon, porque ele falava assim, ei, Sheldon, pega minhas malas aqui, vai levar para mim. Mas eu estou ocupado, eu abri um chamado de TI. Certo? Abri um chamado de TI para arrumar o computador lá. Não tem... Vai levar minhas malas. Vai levar. Não, mas eu tenho que arrumar minha casa lá, ó. Você vai junto. Pode ir. Não, mas eu tenho meus filhos para cuidar. Não, você vai. Ó. Lembra de Cirineu? Lembra do Cirineu? O homem estava ali andando, vendo Jesus carregando a cruz. E de repente um soldado romano diz, vem cá, ei, vem aqui. Eu? É você. Ajuda ele a carregar a cruz. Não, mas não tem nada a ver com isso. Vai carregar a cruz. E colocam a trave, a cruz, nos ombros de Cirineu. O que o Senhor Jesus... Isso dá revolta? Isso dá uma revolta? Você ficaria chateado ou não? Sim ou não? Pô, brincadeira, isso é uma humilhação. É uma pessoa que agora está abusando da sua autoridade, justamente trazendo algo, um transtorno. Sabe o que Jesus vai dizer? Não ande apenas 1 milha, mas ande 2. Ao invés de ficar amargurado, ao invés de ficar chateado, ao invés de ficar nutrindo ódio por esse que está cometendo uma injustiça, sabe o que você faz? Ao invés de você caminhar 1,4 km aqui com raiva no seu coração, com muito ódio, com desejo de matar aquela pessoa que está obrigando você a fazer algo que você não quer, o Senhor Jesus vai dizer, ande 2.800 metros. Ande mais. Difícil isso. Ele ainda continua dizendo, dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. A lei mosaica já mandava aqui os israelitas para emprestar pessoas que estavam necessitadas. E é melhor agora justamente esse contexto para você entender que quando alguém pede emprestado, justamente está passando por esse momento de miséria, de aflição, de situação difícil, e justamente recorrendo agora a um empréstimo. Jesus está dizendo, olha, não abuse disso. Não abuse do necessitado. Não se gabe dele. Está vendo? Gastou tudo, miserável, agora eu tenho que emprestar dele para ele ainda. Já viveu isso aí? O cara não guarda dinheiro, deve para todo mundo, fica gastando todo mundo, e ainda fica se pagando uma de bom, e aí eu tenho que pede dinheiro emprestado, eu tenho que emprestar, pastor? Lembrando que são exemplos que Jesus estão dando. Jesus está dizendo, não humilhe ainda. Não humilhe ainda mais. E aqui, ó, já vou abrir um parênteses aqui. Existe uma regra do empréstimo que é bíblico e que eu já ensinei aqui na igreja. Se alguém te pedir emprestado, não empreste, dê. Tá bom? Dá. Pastor, o senhor pode emprestar o carro? Não. Mas eu preciso de um carro, mas eu não posso te dar, então eu não vou te emprestar. Ó. Pastor, o senhor presta lá, milão? Eu não tenho para te dar. Mas eu pedi emprestado, não. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que emprestar. Como eu não tenho para te dar, então não tem nem como dar, nem emprestar. Pronto, está resolvido o problema. Ó a dica aqui para você. Se algum irmão da igreja, me ajuda aí emprestado. Me empresta um cheque. Me empresta um cheque. Você assina um cheque em branco e me empresta um cheque. Você vai falar o quê? Vai falar o quê? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, como eu não tenho para te dar, porque eu quero te dar, então não tem nem como eu emprestar. Deu para entender? Não dá para eu emprestar. Empresta meu nome, empresta... Luiz Fernando, olha lá, pega de Luiz Fernando. Me dá 5 conto. Rapaz, pastor, eu preciso de 5 mil reais. Quem tem 5 mil reais para me emprestar aí? Ninguém, certo?
Pastor, eu preciso de 5 mil. Luiz tem. Não, Luiz, cadeira, Luiz. 5 mil reais. Eu preciso de emprestado. Tá bom? Olha, eu não tenho para te dar. Mas eu pedi emprestado. Não, mas o pastor falou que é melhor dar do que emprestar. Como eu não tenho para te dar, então não dá nem para dar, nem para emprestar. Pronto. Ah, mas eu não vou dar para trocar de carro. Não tem problema, anda de Uber. Ah, mas eu queria viajar lá. Não tem jeito, você vai para o parque da cidade ali, ó, vai passear no parque da cidade. Ah, mas eu vou comer fora. Meu filho, ajuda nós. Ah, mas eu queria que você emprestasse o nome. Não, o seu nome é dele, não tem como emprestar o seu nome. Se você está com o nome sujo, está com o nome sujo. Vai lá, ora a Deus e vai limpar teu nome. Não empresta o nome, porque vai sujar. Porque tem como você dar o nome? Tem como você dar o nome? Não tem como você dar o nome. Porque seu nome vai se sujar também. Então fala assim, não dá para dar. Por isso, não humilhe também esses que estão necessitados. Ajude-os agora, e muitas vezes a ajuda não é emprestando. Agora, se você tem para dar, irmãos, eu vou te ajudar nessa dificuldade, e você não toca mais no assunto, não precisa nem me pagar mais. Beleza? Fechou assim? Porque ficar lembrando de alguém que emprestou, você esquece alguém que emprestou a sua furadeira? Você esquece do cara que emprestou sua furadeira e não devolveu? Você esquece? Eu não esqueço. Eu posso te cumprimentar, te explicar, mas eu vou lembrar. Ah, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Até achar que eu esqueci, mas eu não esqueci. Eu lembro, minha cabeça é impressionante. Certo, linda? Ó, eu vou lembrar. O cara, ele emprestou milão para mim. Ele não esqueceu que você emprestou R$1.000 dele. Que você emprestou R$1.000 dele. Não acha? Ele te cumprimenta na igreja, ele dá sorriso para você, ele não vai tocar no assunto, porque na cabeça dele ele já deu. Então já passou isso para ele. Mas ele não esqueceu, não. Não se faça de desentendido. Mas não resista, mas não utilize disso para o mal. Por isso, irmãos, agora o Senhor Jesus vai dizer, resistam isso, resistam, não resistam ao perverso, não fique pagando a perversidade no mesmo grau de perversidade que essas pessoas fazem. Por isso, quando nós olhamos para o perdão é a busca da justiça, e a busca da justiça precisa andar juntas. Elas precisam andar juntas. Pois se a justiça sem perdão é vingança. E quantos de nós entramos no caminho da vingança por essa dificuldade justamente de alinhar esse perdão de Deus, de olhar para Deus, para com a vida deste que me ofendeu e a capacidade que Deus tem de perdoar este que me ofendeu? Ou simples ideia disso já me causa náuseas, raiva e rancor? Pode perdoar o Luiz, mas a Heloísa não. Cadeira, Heloísa, por favor. Deus pode perdoar, mas aquele ali não é possível. Não é possível. Agora, quem é você? Quem sou eu para determinar sobre quem Deus vai derramar o seu perdão? Se Ele derramou o seu perdão sobre mim. Você merecia o perdão de Deus? Você merecia o perdão de Deus? Não. Por isso o cristão resiste ao mal. Essa resistência, não resistir ao mal, não significa agora você machucar o outro, você usar das mesmas ferramentas que o outro tem usado para machucar você. Muito pelo contrário, Jesus convoca os seus discípulos a responder o mal, não com fúria, com o ego ferido, com espírito vingativo, arrogante, orgulhoso, mas agora com superioridade dele e nele. Porque Jesus vai dizer no finalzinho desse mesmo capítulo. Vocês ouviram o que foi dito? De novo o Senhor Jesus vai dizer. Ame seu próximo e odeie seu inimigo. Jesus está lembrando de novo da lei. Lembra? Lembra o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Lembra? Façam isso.
Olha, vocês já ouviram o que foi dito? Ame seu próximo, odeie o seu inimigo? Tá bom? Isso era o dito popular. Era o que as pessoas interpretavam da lei. Não estava na lei isso, mas as pessoas diziam isso a todo instante. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos. Orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês e que estão nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo os demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Jesus continua dando mais bordoadas e elevando aqui. Vocês viram o que foi dito? Ame ao seu próximo. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque os judeus, assim, eu amo o meu conterrâneo. Eu amo os meus irmãos judeus. Eu amo aqueles que são da minha raça. Mas esses que não são, eu os odeio. Que Deus aplique a sua ira nele. O Senhor Jesus vai dizer, não é assim não. Você não vai amar só da panelinha. Você não vai amar só os seus amiguinhos. Até aqueles que você não gosta. Até aqueles que é difícil de amar. Tem gente que... E aqui, irmãos, tem gente que é difícil de amar. Tem gente que a gente tem que pedir um poder sobrenatural de Deus para amar a criatura. Porque nem ajudar nós ajuda. Se você é difícil de amar, ajuda nós a te amar, tá bom? E eu faço isso por mim, porque eu sou difícil de amar. Só a linda, pela graça de Deus, porque não é possível. Nem eu me aguento. Nem eu me suporto tem hora. Nem eu falo, meu Deus, tem hora que eu estou me odiando. Estou exagerando aqui, né? Tá bom? Ajuda. Ajuda a gente a te amar. Tá bom? Ajuda nós. Ajuda nós a te ajudar. Vamos fazer assim? Ajuda nós. Mas mesmo assim a gente vai te amar, mesmo você não ajudando. Mesmo você dando bordoada, mesmo você sendo ingrato, mesmo você menosprezando o nosso amor, mesmo menosprezando, eu vou te amar. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Olha, você fez de tudo. Chegou na sua casa lá, o marido fez o almoço hoje, arrumou a cozinha, limpou, e aí ela vem e diz assim, não enxugou a pia, miserável. Ajuda a amar, irmã. Você não enxugou a pia. Olha que essa poça de água na pia. Vê se pode isso. Minha filha, ele fez o almoço. Minha filha, ele lavou a louça. Ajuda nós. Ajuda nós. Pode entender? Ai, pastor, mas ele não faz nada em casa. Ele inventou de fazer faxina em casa. Ele inventou, ficou pior do que estava. Querida irmã, ele não vai limpar igual você limpa, fica tranquila. Ele não vai fazer o serviço perfeito que você faz. Ele não quer competir com você, mas ajuda a criatura. Ajuda ele a te amar? Bem, obrigado. Eu sei que vem aqui na ponta da língua assim, ó, né? Vem assim para falar, assim, vem assim já para dar. Mas você vai em amor, Deus, eu preciso amar. O pastor falou que eu preciso amar, eu preciso obedecer, eu preciso pagar, né? O mal com o bem. É assim. É assim. Porque que vantagem há de amar aqueles que são os seus amiguinhos? Que vantagem há de amar aqueles que são do seu grupo? Que vantagem há? Porque o desafio, meus irmãos, é amar aqueles que são difíceis de amar, assim como o Senhor Jesus amou. Aqueles que justamente não têm motivo nenhum e que não ajudam a gente a amar. Deus me dá forças. Me dá forças. Por isso, irmãos, lembre-se disso.
Lembre-se que, por exemplo, não guarde, dentro desse contexto, já encerrando aqui a nossa mensagem com algumas aplicações, não guarde ódio no seu coração contra o seu próximo. Não fique nutrindo isso, não fique nutrindo algo que Deus não quer. Lembre-se disso. E aqui, claro que Jesus não está falando sobre um pacifismo, onde agora o mal será tolerado, ou simplesmente o mal, simplesmente você vai ignorar e jogar para... Não, mas lembre-se que Deus continua tratando o mal, ou não? Deus não está tratando o mal? Deus não está tratando o mal ou não? Deus está tratando o mal. E sabe como Deus tem feito isso? Através do seu Filho amado, Cristo Jesus. É assim que Deus está tratando o mal. Haverá um dia em que Ele voltará, julgará esses ímpios, encerrará o mal na nossa vida, neste mundo, mas hoje Ele trata o mal com Cristo Jesus. Onde o amor de Cristo nos constrange, onde o amor de Cristo aquebranta o nosso coração, o nosso desejo de mal, de vingança. Assim foi com a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Você que está pequenininho aí, porque quando nós lembramos da justiça de Deus, nós precisamos lembrar que essa é a nossa vida. Como Paulo descreve em Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. Que diremos então à vista dessas coisas? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Leia os versículos anteriores. São cristãos sofrendo injustiças, cristãos sofrendo o mal, cristãos sendo perseguidos, cristãos sofrendo na carne o fato de por serem cristãos. E Paulo vai dizer, que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. É interessante porque a gente gosta dessa parte do texto, né? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas se esquece de ler que essa vitória vem diante de muito sofrimento, muita angústia, muita tribulação, fome, nudez, pelo fato de seguir Jesus Cristo. E em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nesta semana que estamos começando, meu querido irmão, toda a tristeza do seu coração diante das injustiças que você por tem sofrido, toda a mágoa que no seu coração está sendo depositada diante das injustiças que você sofre, que em nome de Jesus, nesta noite, você possa assim depositar aos pés a cruz de Cristo Jesus. Lembrando que você precisa para viver essa justiça de Deus e esse perdão de Deus. Deus, me ajuda a alinhar a isso. Me ajuda a alinhar o perdão do Senhor para com aqueles que me ofendem, ao mesmo tempo que eu aguardo pela justiça do Senhor Jesus. E que Cristo, Senhor, que é a nossa justiça, opere na vida desses também uma justiça perfeita. Seja quem for que te magoou, seja quem for que tem acusado você, que tem prejudicado a sua vida. Consegue colocar diante de Deus essa pessoa? Consegue colocar diante do Senhor, o Deus perdoador, que pode perdoar essa pessoa, também transformar essa pessoa? Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar música e depois nós vamos orar por isso.